Senhoras e senhores, boa tarde. Por gentileza, mantenham o celular no modo silencioso durante essa cerimônia. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região se reúne hoje para empossar e dar as boas-vindas aos juízes do trabalho substitutos aprovado no concurso 01-2006. Já se encontra reunido o Egrégio Tribunal Pleno com a presença dos senhores desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Compõe a mesa principal o presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Tarcísio Alberto de Bosque, a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, doutora Maria Amélia Brax Duarte, o diretor da Escola Judicial do TRT da Terceira Região, desembargador José Roberto Freire Pimenta, e o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Matra 3, juiz João Alberto de Almeida. Ouviremos agora o hino nacional. Com a palavra, o desembargador Tarcísio Alberto de Bosque, para a abertura desta sessão solene. Saúdo os excelentíssimos membros desta mesa, os excelentíssimos desembargadores e magistrados que compõem essa Igreja Corte, os ilustres empossandos, seus familiares e convidados. Declaro aberta esta sessão solene destinada à posse dos juízes do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Registramos as presenças dos desembargadores aposentados do TRT da Terceira Região, Paulo Araújo e Antônio Miranda de Mendonça, ex-presidente deste tribunal. Impossibilitados de comparecer, manifestaram-se por telegrama as seguintes autoridades: Emanuel Pereira, ministro do Tribunal Superior do Trabalho; Amaury Sebastião Niues, superintendente de varejo do Banco do Brasil; Dr. Firmino Alves Lima, juiz do trabalho titular da Primeira Vara do Trabalho de Piracicaba. Com a palavra, o desembargador Tarcísio Alberto de Bosque para dar sequência a esta solenidade. Convido todos os presentes a ficarem de pé para ouvir a leitura do compromisso de posse que será feito pela empossanda André Rodrigues de Moraes e repetido pelos demais empossandos. Convido a ilustre empossado.
Prometo exercer o cargo com dignidade. Todos repitam, por favor. Exercer o cargo com dignidade. Cumprindo fielmente os deveres e atribuições. Cumprindo fielmente os deveres e atribuições. Respeitando a Constituição. Respeitando a Constituição. As leis da República. As leis da República. E o regimento interno. E o regimento interno. Podemos assentar. Convido o senhor secretário-geral da Presidência, Dr. Guilherme Augusto de Araújo, para a leitura dos termos de posse. Termos de posse e compromisso. Às 17 horas do dia 6 de setembro de 2007, perante o excelentíssimo senhor doutor Tarcísio Alberto de Bosque, digníssimo desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, compareceram os bacharéis Andréia Rodrigues de Moraes, Carolina Lobato Góes de Araújo, Renata Bonfilho, Carlos Adriano Dani Leburg, Roberto Benavente Cordeiro, Maurício Pereira Simões, Fábio Augusto Branda, Raquel Fernandes Martins, Marcela de Miranda Jordão Nicolite, Luiz Augusto Fortuna, Marco Aurélio Ferreira Clímaco dos Santos, nomeados para exercerem o cargo de Juiz do Trabalho Substituto da Justiça do Trabalho da Terceira Região, pelos atos de número Secretaria-Geral da Presidência 31 a 42, de 3 de setembro de 2007, publicados no Diário do Judiciário, suplemento do Minas Gerais, de 5 de setembro do ano corrente, e em consonância com o artigo 96, item 1, a linha C da Constituição Federal, combinado com os artigos 91, item 4 e 92 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 25, inciso 11, parágrafo 5º do Regimento Interno, e ainda, tendo em vista a Resolução Administrativa número 907 de 2002, do Colém do Tribunal Superior do Trabalho, atualizada pelas Resoluções Administrativas 965 de 2003, 1046 e 1079 de 2005, 1161 e 1172 de 2006, 1199 e 1233 de 2007, também daquela Corte. E, finalmente, de acordo com a Resolução Administrativa número 76 de 2007, deste Tribunal, publicada no Diário do Judiciário, suplemento do Minas Gerais, de 30 de agosto do ano em curso. Tendo os aludidos bacharéis assumido o compromisso de bem servir, foram declarados empossados no cargo para o qual foram nomeados, e para constar, foram lavrados os respectivos termos que serão assinados. Belo Horizonte, 6 de setembro de 2007. Eu convido a ilustre empossada Andréia Rodrigues de Moraes para a assinatura do seu termo de posse e recebimento da sua identidade de magistrada. Na sequência, convido a doutora Carolina Lobato Góes de Araújo. Convido a doutora Renata Bonfilho.
Convido o Dr. Carlos Adriano Dani Leburli. Convido o Dr. Maurício Pereira Simões. Convido o Dr. Roberto Benavente Cordeiro. Convido o Dr. Fábio Augusto Branda. Convido a doutora Raquel Fernandes Martins.
Convido a doutora Marcela de Miranda Jordão Nicolite. Convido o Dr. Luiz Augusto Fortuna. Convido, por fim, o Dr. Marco Aurélio Ferreira Clímaco dos Santos. Eu proporia ao plenário uma salva de palmas aos nossos ilustres empossados. Eu tenho a honra de convidar o desembargador Manuel Cândido Rodrigues para, em nome desta corte, saudar os ilustres empossados. A palavra de Sua Excelência. Segundo Campbell, quando se torna juiz, um homem deixa de ser o que era e passa a ser o representante de uma função eterna. Excelentíssimo senhor desembargador presidente deste Egresso Tribunal, doutor Tiboschi,
dignos membros componentes da mesa, senhores desembargadores, senhores juízes e funcionários, nobres juízes empossados, familiares e amigos presentes a este ato solene. Colhido de surpresa, já às vésperas deste tão significativo acontecimento para a Justiça do Trabalho de Minas Gerais, pelo convite que me foi dirigido pelo presidente do tribunal para, nesta solene sessão, dirigir uma palavra de saudação e boas-vindas aos novos juízes que, a partir de agora, passam a integrar o quadro de juízes substitutos deste regional, pacificou-me a dúvida da aceitação do encargo. Quanto a esta legitimação extraordinária, para além do inexorável peso da antiguidade, a certeza de que, para falar a mocidade, sempre há de constituir raro privilégio, muito mais neste momento, sobremaneira histórico, marcado precisamente pelo valor da mocidade de cada um dos atores desta tocante solenidade. Afinal, caríssimos colegas ora empossados, chegou o momento de vossa investidura no cargo de juízes do trabalho desta terceira região, sendo que, por sua vez, ser juiz é passar a representar a face aparente da própria justiça. Precisamente por isso, a partir deste momento, avoluma-se a esperança de todos os jurisdicionados de que ainda mais clara e iluminada se vai tornar a face da justiça do trabalho em Minas Gerais. Esperança esta que, sem dúvida, sempre há de constituir-se na retemperada e exclusiva forma da retribuição do fiel cumprimento da missão assumida, assim descrita magistralmente pela inexcedível pena de Calamandrei. A missão do juiz é tão elevada em nossa estima, a confiança nele é tão necessária que as fraquezas humanas, que não se notam ou se perdoam em qualquer outra ordem de funcionários públicos, parecem inconcebíveis no magistrado. E prossegue. Não falemos de corrupção ou de favoritismo, que são delitos, mas até mesmo das mais leves nuances de preguiça, de negligência, de insensibilidade, quando se encontram num juiz, parecem graves culpas. Se um funcionário público, numa repartição administrativa, deixou dormindo por um ano em sua mesa o caso que me interessa, isso poderá me irritar, mas não me espanta. É, como todos sabem, diz Calamandrei, a burocracia. Mas se o juiz, às vésperas de sair de suas férias, adiasse para a sua volta o exame de um processo de que dependesse a liberdade de um encarcerado inocente, no nosso caso, portanto, digo eu, em regra, de um trabalhador carente, isso me pareceria um escândalo, contra o qual o respeito que tenho para com a magistratura se revoltaria. Por sua vez, se por um lado o juiz chega a representar a face aparente da própria justiça, por outro, não é menos verdade que juiz e justiça somente se justificam no processo, numa autêntica relação de causa e efeito, de tal forma que a face de ambos necessariamente encontra-se retratada nas páginas escritas do próprio processo. Precisamente porque o ofício de juiz se exerce no processo, é que apenas através do processo se identifica
e soberanamente se afirma como tal, o que, ainda uma vez, dá ensejo a mais este lapidar pensamento de Calamandrei. Não conheço outro ofício que exija de quem o exerce mais do que o de juiz um forte senso viril de dignidade, aquele senso que impõe buscar na sua consciência, mais do que nas ordens alheias, a justificação de seu modo de agir, e de rosto descoberto, assumir plenamente a responsabilidade por ele. A independência dos juízes, diz Calamandrei, isto é, aquele princípio institucional pelo qual, no momento em que julgam, eles devem sentir-se desvinculados de toda e qualquer subordinação hierárquica, é um duro privilégio que impõe a quem o desfruta a coragem de ficar a sós consigo mesmo, frente a frente, sem se esconder atrás do cômodo biombo da ordem superior. Perdão. E é precisamente porque no processo juiz e justiça acabam de tal modo por encontrar o espaço aberto para a sua própria realização, que Calmon de Passos chega a sustentar que o processo chega a ser um meio produtivo do próprio direito quando escreve. A relação entre o processo de produção do direito e o direito produzido, seja como enunciado, seja como decisão, dizer o direito e aplicar o direito, não é de caráter instrumental, meio-fim, mas sim de natureza substancial, integrativa. O direito é o que dele faz o processo de sua produção. Isto nos adverte, diz Calmon de Passos, de que nunca é algo dado, portanto, pré-estabelecido ou pré-produzido, cuja aplicação é possível, mediante simples utilização de determinadas técnicas e instrumentos, com segura previsão de consequências. O direito, em verdade, diz o mesmo mestre, é produzido a cada ato de sua produção. Concretiza-se com sua aplicação e somente é enquanto está sendo produzido ou aplicado. Para concluir, se o direito é produzido socialmente pelos homens, a vitória mais significativa da modernidade em termos políticos foi assentar-se como inafastável postulado que sua validade é indissociável do processo de sua produção, processo este incompatível com o arbítrio, exigindo para legitimar-se atenda a regras cogentes e prévias, respeitados os princípios fundamentais do Estado de direito democrático, tudo constitucionalmente prefixado. Agora que, através